Amém, de azeite fresco. Amém. Abra sua Bíblia comigo. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2. O tema é levanta-te, e Deus te resplandecerá. Amém? Então, nós somos um vaso novo para ser cheio, para ser resplandecente, para que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas. E o Senhor vai te colocar de pé hoje. Louvado seja o Senhor. Capítulo 2. Para Deus levantar, primeiro tem que estar caído. Vamos falar de uma paralisia, de um mal. O paralítico de Cafarnaum, capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido, um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito onde jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aleluia! Vamos ao Senhor. Nunca tal vimos. Aleluia! Senhor tem maravilhas para fazer, amém? Vamos invocar sua presença agora, meus irmãos. Que seu Espírito possa falar aos nossos corações esta noite. Levantemos um clamor a Deus em oração. Busquemos a paz do Senhor. Ó Deus, nós estamos em tua presença, poderoso Pai, diante da tua santidade, ó Deus, diante da tua igreja vencedora, diante dos teus filhos, ó Deus amado, para invocar agora o teu poder, ó Deus. Ó Espírito do Deus vivo, venha, Senhor, venha nesse instante abençoar-nos, ó Senhor. Venha nesse instante falar aos nossos corações. Venha nesse instante, ó Deus, como vasos novos que somos, ó Deus, novos vasos transformados pelo Senhor. Venha nos encher agora, encher-nos com azeite fresco, o azeite da nova unção, o azeite que transforma as nossas vidas, que nos dá autoridade, ó Pai. A tua igreja, Senhor, é uma igreja vencedora, e no nome de Jesus Cristo nós falamos o teu amor agora para todos sempre. Amém, Jesus. Pode se sentar, meus irmãos. Olha, não escandalize o que eu vou dizer, não, mas este versículo foi escrito para a igreja do Evangelho Quadrangular. Foi escrito para você. Oh, puxa vida, pastor, que prepotência, né? Não, meus irmãos, é que Deus tem uma mensagem tão maravilhosa revelada para a igreja do Evangelho Quadrangular, nesses versículos, que vocês vão ver o que o Senhor tem feito ao longo desses anos. Aqui revela a situação da humanidade.
a situação do mundo a qual nós vivemos. Aqui revela, meus irmãos, a situação da cidade de Acre. Aqui revela a situação da cidade de Tupã. Aqui revela a situação do estado de São Paulo, da nossa nação, do nosso país. Aqui revela a situação de todo o mundo na face da terra. O mundo, meus irmãos, derrotado. Um mundo, meus irmãos, escravizado. Um mundo de pessoas, meus irmãos, vivendo vidas destruídas. Vidas sem qualquer sentido. Vidas sem prazer. Vidas sem alegria. Vidas sem esperança. A Bíblia nos revela a história de um homem. De um homem, meus irmãos, andava carregado numa maca por colegas. A sua situação era uma situação de miséria. A sua situação era uma situação de desespero. A sua situação era uma situação de dor. A sua situação era uma situação de sofrimento, de tristeza. Não podia se locomover com seus próprios meios. Não podia, meus irmãos, andar com as suas próprias pernas. Não podia ganhar o seu próprio sustento. Não tinha condições de usufruir de algo das belezas deste mundo, porque a sua situação era uma situação de paralisia. Sabe, quando eu disse que aqui revela a história de Acre, a história de Tupã, a história de São Paulo, a história do Brasil e do mundo, meus irmãos, é o que nós temos visto em muitas pessoas também. Uma paralisia, fazendo com que as pessoas não tenham forças para caminhar, fazendo com que as pessoas não tenham condições de se locomover. A paralisia do pecado. O homem, meus irmãos, se decaiu no pecado de tal modo que temos visto pessoas, meus irmãos, perdendo completamente a esperança, até mesmo a vontade de viver. Como pastor, eu sempre escuto. Nós colocamos agora um telefone na nossa igreja, e eu tenho anunciado o telefone no rádio, e diariamente o nosso telefone toca no escritório. São pessoas desesperadas dizendo para nós: pastor, a minha vida é uma vida de infelicidade. Esses dias ligou uma senhora desesperada, disse: pastor, eu tenho vontade tremenda de ir para a igreja, mas eu não posso ir na igreja, porque o meu marido chega em casa embriagado e ele me bate, e diz: o dia que eu for na igreja ele me mata. E ela chorava no telefone. A situação da paralisia do pecado, meus irmãos, que tem afastado o homem de Deus, que tem impedido o homem de conhecer a Deus, que tem impedido o homem de ter uma vida reta, de poder andar com cabeça erguida, de poder andar para glorificar o nome do Senhor. A paralisia do pecado. E esse mal é tão terrível, meus irmãos, que entra até na igreja. Tem muitos irmãos que já não andam mais. Tem muitos irmãos que estão tão fechados e tampados e oprimidos pelo pecado, que a sua vida é uma vida tão sem sentido, meus irmãos. Até mesmo ele canta na igreja, ele prega na igreja, ele fala na igreja, ele dizima na igreja, ele trabalha na igreja, mas a sua vida é uma vida paralisada. Porque o pecado, meus irmãos, tem trazido essa terrível paralisia sobre a humanidade, sobre os homens, crianças, jovens, adolescentes, senhoras, senhores, doutores, boiadores, professores e até aqueles que nem sabem ensinar o nome. O pecado não tem excluído as pessoas. Ele tem entrado e feito com que as pessoas, meus irmãos, não corram para os braços de Jesus, não conheçam a grandeza de Jesus, não conheçam o amor tremendo desse Deus que nós conhecemos e servimos. O pecado tem paralisado as pessoas diante de uma televisão. Quantos cristãos, meus irmãos, estão dominados pelo pecado que eles não têm forças para se levantar de diante de uma televisão para vir num culto de oração, para vir
ir num culto de aniversário da igreja, a participar dos trabalhos da igreja, por suas pernas estão paralisadas pelo pecado. Hoje mesmo, uma irmã na igreja falou para mim, falou: pastor, eu não consigo trazer meu marido para a igreja. Olha, ele é cristão. É uma dificuldade, pastor, para ele levantar o seu traseiro do sofá, de diante da televisão, para vir para a igreja. Os irmãos, o pastor não sabe a dificuldade que eu tenho. Esse irmão não tem. Porque o dia que a irmã parar de orar para ele, ele cai de vez. A paralisia do pecado. Jovens que não conseguem andar em direção à casa de Deus, porque a paralisia do pecado o amarrou de tal forma que ele não consegue de forma alguma encontrar resistência nas suas pernas para chegar à casa de Deus, porque a paralisia do pecado tem impedido, tem o destruído terrenamente. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo para destruir as coisas do diabo. Ele veio para libertar o mundo. Ele veio para mudar nossas vidas. Ele veio e levantou uma igreja, levantou um trabalho abençoado, levantou homens e mulheres de Deus que outrora também eram escravizados pelo pecado, e Ele os curou, Ele os libertou, e Ele fez com que eles andassem para que eles fossem até aqueles que não podem caminhar. Aqui está a história da igreja do Evangelho Quadrangular. O povo quadrangular sabe aonde está Jesus, porque são o povo de Deus. Eles ouvem a voz do seu Deus. Lá em João 10 diz que os do Senhor escutam a sua voz, Ele os chama pelo nome e eles conhecem. E o povo da igreja do Evangelho Quadrangular tem ouvido a voz do seu Deus, tem ouvido a voz do pastor, tem ouvido a voz do seu Senhor que diz: vinde para a casa do meu Pai, vinde para o lugar onde eu estou, vinde para o lugar que eu tenho feito obras grandiosas e maravilhosas, vinde. E o povo da igreja do Evangelho Quadrangular tem ouvido esta voz e tem chego à casa de Deus, tem chego à casa de Deus e tem encontrado na casa do Senhor, meus irmãos, bênçãos maravilhosas. Amém? Bênçãos tremendas. A primeira de todas as bênçãos que nós recebemos é que as nossas pernas são curadas. Movimenta a sua perna, olha como ela está perfeita. Amém? Diga assim: a perna foi curada por Jesus Cristo para mim andar nos seus caminhos. Amém? A sua perna é santa. Amém? A sua perna não pode ir em qualquer lugar, não. É santa. Olha que coisa séria agora, meus irmãos, porque Jesus te libertou. As cadeias que te prendiam foram quebradas. Aleluia. Se você ler no livro de Atos, você vai ver que o inimigo, a primeira coisa que ele quer fazer é prender a perna do cristão. Quando Paulo e Silas, no livro de Atos, foram presos, diz a Bíblia que a primeira coisa que eles fizeram depois de bater neles é prender as pernas deles no tronco. E eles estavam tão tranquilos, o inimigo disse: olha, agora eu prendi a perna do Pedro, eu prendi a perna do Paulo, eu prendi a perna de Silas, eles não podem mais andar. E eles, não andando, eles não podem anunciar Jesus Cristo. O inimigo quer prender-nos. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo e Silas, mesmo presos com as suas pernas no tronco, perto da meia-noite, como nós, como os irmãos de Herculândia cantaram: nada é impossível para o nosso Deus, né, irmãos? Nada é impossível para o nosso Deus. Eles estavam cantando, de repente, a Bíblia, que quando o cristão quadrangular canta, meus irmãos, a coisa acontece. Amém? Vocês viram o irmão Arlindo e a irmã Adriana cantando aqui? Nós sentimos o poder de Deus. Quando os irmãos cantar, nós sentimos o poder de Deus. Amém? Quando o cristão que conhece Jesus canta, os céus para e o poder desce. Amém? Ele está cantando, de repente, meus irmãos, tudo quieto, meia-noite,
silêncio, de repente, o povo de Deus começa a tremer aquelas paredes e começa a acontecer um movimento grande, as portas começam a se abrir, as pedras começam a cair, é o poder de Deus que cai! E as cadeias que a perna dos homens de Deus saem, porque nada pode deter a marcha da igreja evangélica quadrangular sobre a face da terra. Nada pode deter, o povo de Deus que marcha sobre a face da terra, nada. Diz a Bíblia que de repente o carcereiro pula correndo disso. Ele pega uma espada desesperado e ele quer se matar pensando que todo mundo escapou. E ele diz: não, fica calmo, ninguém fugiu, porque o povo de Deus não é marginal, o povo de Deus é sério, o povo de Deus obedece às leis, o povo de Deus anda direitinho, não tenha medo. E ele, apavorado, ele pergunta para aqueles homens de Deus: livres, senhores, o que eu faço para me ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É a nossa primeira mensagem, meus irmãos. É a primeira mensagem da igreja evangélica quadrangular. Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que esse pobre paralítico, conduzido por 4 homens, chega ao lugar onde está Jesus. Irmão, levar uma pessoa até Jesus é difícil. É muito difícil. Levar uma pessoa para Jesus é difícil para caramba. Não é brincadeira. Se você sair daqui agora e convidar uma pessoa para um churrasco, ela vai rapidinho. Se você convidar ela para um bar, ela vai rapidinho. Se você convidar ela para ir até pescar, ela vai rapidinho. Mas se você convidar ela para a igreja, ó, né, irmão? Não é fácil. Você vai lá uma vez, 2, 3, 4, 5, não. Aí depois eu vou, amanhã eu vou, depois eu vou, vai. Muitos impedimentos. Quantas vezes nós saímos para evangelizar, para visitar, para falar, anunciamos, né, falamos do amor de Jesus e os impedimentos surgem. Né? As pessoas tentam nos impedir de levar as pessoas até Jesus. Não é verdade, irmão? Amém? É isso mesmo? Você vai lá e evangeliza uma pessoa. Meu Deus, eu sei lá em Tupã o que eu cuento por ser o pastor da maior igreja de Tupã. Meu Deus, tem cada chupim lá. Chupim, sabe o que é chupim? Chupim é um passarinho que parece pássaro preto, não é, irmão Joaquim? Parece pássaro preto, mas o chupim, ele não faz ninho. Ele não faz ninho. Por isso que é o nome dele, chupim. Ele só chupa. Então o pássaro preto vai, cria os filhotinhos dele, né? E vai voar. Aí o chupim vem e se aposta no ninho. Se aposta no ninho, e ali ele cria os filhotes dele, e até o filhote do pássaro preto mesmo. O bicho é tão sem vergonha que até o filhote do pássaro preto ele cria. Só que ele é chupim, ele não canta. Ele parece pássaro preto, mas é chupim, ele só parece, né? Não tem nada de... Lá em Tupã é assim de chupim. Não fazem nada, querem pegar tudo dos outros. Ele não veio um chupim de fora, deixou o cheque sem fundo lá em Minas, deixou o Brasília, deixou um monte. Lá em chupim no Tupã. E nós não. Chupim. E a gente quer. Porque levar as pessoas para Jesus é difícil para nós. Está cheio de gente tentando impedir as pessoas de chegarem até Jesus. Mas o povo de Deus não desiste. Amém? O povo de Deus não desiste, peraí. Não dá para entrar pela porta, não. Tem gente que impedindo, tem. Mas sobre mim há um poder grande, há um poder do Espírito Santo. E não vai ser uma parede, não vai ser uma porta, não vai ser uma pessoa que vai me impedir de levar esse homem até Jesus, não. Eles conversam. Nós somos quadrangulares. Nós somos em 4 aqui. Peraí, esse homem pode ser pesado. Mas olha, vou pegar ele agora. Vamos colocar ele por cima do telhado. Olha, imagine, vamos colocar uma pessoa com a cama por cima do telhado. O povo quadrangular é um povo criativo.
numa convenção, eu ouvi uma história que eu achei muito interessante, para ver como o povo quadrangular é um povo que não desiste. Está vendo que não tem muito a ver conosco esse versículo que nós estamos vendo? Com todo respeito aos demais irmãos, mas esse versículo que é para nós. Aí, disse que um pastor da nossa igreja, ele foi fazer um trabalho numa cidade, num país aí, acho que na África, nem não falha a memória, e lá havia muito macumbeiro. Só macumbeiro. E não existia igrejas evangélicas, nem católicas, muito difícil. Falar de Jesus lá, eles nem sabiam o que era Jesus. Não tinha conhecimento, porque era tudo na macumbaria, não tinha nem médico, era um país muito atrasado, muito pobre, né? Aqui nós reclamamos que não tem médico, mas ainda tem um posto de saúde, tem um hospital, tem uma coisa que quer lugar, né? Não é o que não merece, mas tem. Lá não tinha nada. E as pessoas doentes, meus irmãos, doentes, sofrendo, então eles iam nos pais santos, os pais santos lá é macumbeiro, né, que vai falar, e para receber a cura. Mas o pastor quadrangular chegou, começou a falar de Jesus, ninguém, quem é Jesus? Eu não ouvi falar de Jesus, a Bíblia não era distribuída, não tinha ninguém que pregava de Jesus, mas o pastor quadrangular é cheio do Espírito Santo também. Deus deu sabedoria para ele. Mas Deus deu sabedoria. Aí Deus deu uma sabedoria tão maior, eu até hora eu falo assim, meu Deus, só o Senhor para fazer isso mesmo, né? Aí ele arrumou um salão lá bem grande e anunciou no rádio que tal hora da tarde o grande doutor J. Nazareno está curando as pessoas, operando as pessoas de graça. Diz que lotou aquilo que não cabia gente. Todo mundo queria conhecer o doutor J. Nazareno. Quem é esse doutor J. Nazareno? Meu Deus do céu! J. Nazareno. Diz que esse homem é fera. E ele dizia no rádio, vem, você vai ver como esse homem opera, vai você ver como esse homem cura as pessoas. E começou a anunciar que chegou para esses homens e vão cercar tudo de tanta gente que deu. Aí ele se vestiu lá a caráter e disse, eu quero apresentar para vocês agora o doutor J. Nazareno, pastor cheio do Espírito Santo, pastor quadrangular criativo. Ele sobe no telhado, se for necessário para ganhar uma alma para Jesus. Com o quadrangular é assim, amém, irmão? Aí ele subiu lá, de branco, todo mundo acostumado com os macumbeiros lá, povo sonharista, e ele levantou e disse, agora vocês fecham os seus olhos, porque quando vocês abrirem os olhos, vocês vão ver como é que o doutor J. Nazareno opera. E ele levantou e disse, em nome do doutor J. Nazareno, Jesus Cristo, agora começa a operar. Começou a cair de demoniado. Centenas de milhares de pessoas foram cair endemoniadas. Paralíticos foram curados na hora. Doentes foram curados assim. As pessoas ficaram assustadas. Porque a gente vai correndo com medo do que está acontecendo. E outros puxando os seus endemoniados. Esse é o poder do doutor, dos doutores, Senhor dos senhores, Jesus Cristo, o doutor J. Nazareno, que veio para curar e para salvar o que se havia perdido. Oh, glória a Deus! Aleluia! E as pessoas foram curadas. Como nós aqui, amém, irmão? Nós conhecemos o doutor J. Nazareno, amém? Nosso Jesus Cristo, Senhor nosso. Nós conhecemos que ele opera maravilhas. Aqui está. Os 4 homens. Eles pegam, introduzem por cima do telhado. Eu vejo dificuldade. Eu já li muito da história. Eles tinham um quarto alto e eram feitos lajes, meus irmãos, não como nós conhecemos hoje de cimento, mas de um material resistente também, com betume, com barro, trançado de madeira. Eles usavam, então era difícil tirar aquilo, descobrir. Não era como telhas que nós temos hoje, era completamente diferente. A arqueologia daquela época, os materiais empregados era difícil. Aquelas construções eram bem diferentes daquelas, mas eles não tiveram medo. O povo da igreja evangélica quadrangular não tem medo das coisas, tem? Tem que levar uma alma para Jesus. Essa alma está paralisada, não pode ficar assim, não.
O povo fazendo lá sem amor, sem compaixão pelas pessoas. Se preocupa com as pessoas, não quer ver as pessoas sofrendo, não. Por isso nós fazemos correntes de libertação, de cura. Nós queremos ver as pessoas libertas, nós queremos ver as pessoas curadas, felizes. Amém, irmão? E eles descem. E quando o paralítico está lá diante de Jesus, se você olhar bem a Bíblia, você vai ver que não foi a fé do paralítico que curou ele, não. Mas a Bíblia diz, e Jesus, vendo a fé deles, era dos 4 homens, daqueles 4 homens de Deus, daqueles 4 homens cheios de amor, daqueles 4 homens, meus irmãos, escolhidos por Deus, daqueles 4 homens levantados pelo Senhor para resplandecer, aqueles 4 homens, meus irmãos, libertos e conhecedores do poder do Senhor. Somente quem conhece Jesus é que pode levar outro até Jesus. Eles colocaram. E quando Jesus viu a fé daqueles homens, viu a perseverança daqueles homens, viu a confiança daqueles homens, o amor daqueles homens, ele olhou para o paralítico e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Oh, meu irmão, eu quero que você hoje olhe para você. Deus te chamou para você trazer paralíticos até Ele. Tantos paralíticos, meus irmãos, que estão aí agora, que não conseguem caminhar aqui para as portas do casa do Senhor. Eles não podem caminhar, porque o diabo tem agarrado nas suas pernas, o diabo tem paralisado eles não conseguem chegar até a casa do Senhor. É necessário que você vá lá até eles, é necessário que você os traga, é necessário que você se esforce, é necessário que você tenha criatividade, é necessário que você tenha amor, compaixão, esforço, mas se introduzam na presença do Senhor, porque Deus o libertará. E é a cidade do Pai, o estado de São Paulo, o nosso país, é conduzi-los até Jesus para receber salvação. Irmãos, nós nunca podemos nos acomodar na nossa salvação.